Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje iremos abordar um tema que inflama a imaginação, uma pergunta que ecoa em fóruns de cultura pop e debates sobre artes marciais. Quem venceria em um confronto entre ninjas chineses e ninjas japoneses? É uma premissa empolgante que evoca imagens de guerreiros sombrios com habilidades sobre-humanas. No entanto, para responder a essa pergunta, precisamos primeiro fazer uma investigação histórica crucial e a resposta que encontramos pode ser surpreendente. A verdade é que essa batalha nunca poderia ter acontecido por uma razão muito simples. Historicamente, não existiram ninjas chineses. O ninja, ou shinobi, como é mais corretamente chamado, é um fenômeno social, militar e cultural inteiramente japonês, forjado nas circunstâncias únicas do Japão feudal. Isso não significa que a China não tenha uma história riquíssima e complexa de espionagem, de assassinos e de sociedades secretas. Pelo contrário. Mas para entender a diferença fundamental, precisamos primeiro desconstruir a lenda e mergulhar na realidade de quem eram esses guerreiros da noite. Vamos começar pelo Japão, o berço do shinobi. O ninja não era apenas um assassino ou um espião. Ele era o produto de um ambiente muito específico. Eles surgiram e floresceram durante o caótico período Sengoku, a Era dos Estados em Guerra, que durou do século XV ao início do século XVII. Nesse período, o Japão estava fragmentado em dezenas de feudos, governados por senhores da guerra, os daimyos, que lutavam incessantemente por terra e poder. Nesse cenário de guerra constante e desconfiança generalizada, surgiu a necessidade de uma forma de guerra não convencional. As regras de honra do samurai, com seu código de Bushido, que valorizava o combate direto e o duelo justo, eram ineficazes para certas tarefas. Era preciso obter informações, sabotar suprimentos, infiltrar-se em castelos e eliminar alvos estratégicos sem um confronto aberto. Foi para preencher essa lacuna que surgiram os shinobi. Os ninjas eram especialistas em guerra de guerrilha e espionagem. Ao contrário dos samurais, que pertenciam à nobreza guerreira, muitos shinobi vinham de classes mais baixas, como camponeses e aldeões, o que lhes permitia misturar-se facilmente com a população. Eles eram mestres do disfarce, assumindo a identidade de monges, mercadores ou artistas para se aproximarem de seus alvos. Sua arte era o ninjutsu, um conjunto de técnicas de sobrevivência, infiltração e combate que era transmitido em segredo, de geração em geração, dentro de famílias e clãs. As regiões montanhosas de Iga e Koga, na província de Mie, tornaram-se os centros mais famosos do ninjutsu. A geografia isolada desses locais permitiu que suas comunidades desenvolvessem suas habilidades únicas, longe dos olhos curiosos das autoridades. Os clãs de Iga e Koga não eram apenas famílias, eram corporações de mercenários de elite. Eles alugavam seus serviços para o daimyo que pagasse mais, operando nas sombras, fora da estrutura social e militar formal do Japão. Sua lealdade não era a um código de honra abstrato, mas ao seu clã e ao contrato que haviam aceitado. Eles usavam um arsenal especializado e engenhoso, a shuriken para distração, a kusarigama, uma foice concorrente para desarmar oponentes, garras de escalada, shuko e ashiko, e claro, uma variedade de bombas de fumaça e pós cegantes. A sua roupa preta icônica, o Shinobi Shozoku, é em grande parte uma invenção do teatro kabuki e do cinema. Na realidade, um ninja se vestiria com as roupas comuns do dia a dia, ou com trajes azul escuro para se misturar com a noite, e não preto puro. Agora vamos cruzar o mar e olhar para a China. A busca por um equivalente direto do ninja, uma figura que se encaixe no mesmo molde, será infrutífera.
No entanto, a história chinesa está repleta de figuras cujas funções, em certos aspectos, se sobrepunham às dos shinobi. A China, sendo um império vasto e centralizado por longos períodos de sua história, desenvolveu suas próprias tradições de inteligência e operações secretas, mas elas tinham uma natureza muito diferente. O pensamento estratégico chinês sobre espionagem é antigo. O próprio Sun Tzu, em sua obra-prima A Arte da Guerra, escrita séculos antes do surgimento dos ninjas, dedicou um capítulo inteiro à importância dos espiões, classificando-os em 5 tipos: espiões locais, internos, duplos, dispensáveis e sobreviventes. A espionagem na China era vista como uma ciência, uma ferramenta essencial do Estado, a ser organizada e controlada pelo governo central. Durante a dinastia Ming, por exemplo, o imperador criou uma das mais temidas organizações da história chinesa, o Jin Yiwei, ou a Guarda de Brocado. Eles eram, em essência, a polícia secreta e os guarda-costas pessoais do imperador. O Jin Yiwei tinha autoridade para prender, interrogar, torturar e executar qualquer pessoa, incluindo altos funcionários do governo, sem passar pelo processo judicial formal. Eles operavam uma vasta rede de informantes e realizavam missões secretas para eliminar ameaças políticas e reprimir a dissidência. Eram temidos por sua brutalidade e eficiência. Podemos ver um paralelo com os ninjas na função de eliminar inimigos do Estado? Sim, mas a semelhança termina aí. O Jin Yiwei era uma instituição governamental, burocrática e oficial. Seus membros eram agentes do Estado, não mercenários de um clã independente. Seu poder emanava diretamente do trono do dragão, não de uma tradição familiar secreta nas montanhas. Além dos agentes estatais, a China também tinha uma longa história de sociedades secretas e assassinos individuais. Grupos como a Sociedade do Lótus Branco, ou as Tríades, que mais tarde se tornariam organizações criminosas, muitas vezes tinham braços militantes e realizavam operações clandestinas e assassinatos. Mas seus objetivos eram geralmente políticos ou religiosos, visando derrubar a dinastia reinante ou promover sua própria agenda. Os assassinos lendários, celebrados na literatura chinesa como Jing Ke, que tentou matar o imperador Qin Shi Huang, eram frequentemente retratados como heróis trágicos, movidos por lealdade a um patrono ou por um senso de justiça, em vez de serem profissionais de um clã mercenário. Eles eram conhecidos como Sike, ou convidados apunhaladores, e suas histórias eram mais sobre sacrifício pessoal e coragem do que sobre a arte sutil da espionagem e da infiltração prolongada. E quanto ao famoso Lin Kuei, frequentemente citado na cultura pop como um clã de ninjas chineses. Aqui, a história se choca com a ficção. O Lin Kuei é uma invenção do universo do videogame Mortal Kombat. Embora o jogo se baseie livremente em mitologias, não há nenhuma evidência histórica credível da existência de um antigo clã chinês de assassinos com esse nome ou com as características descritas na ficção. A ideia de um clã chinês que seria o progenitor dos ninjas japoneses é uma narrativa ficcional fascinante, mas não encontra respaldo na academia histórica. Então, qual é o veredito no confronto ninja chinês versus ninja japonês? A comparação é fundamentalmente falha. É como perguntar quem venceria entre um cavaleiro templário e um gladiador romano. Ambos são guerreiros formidáveis de seus respectivos contextos, mas são produtos de mundos, filosofias e sistemas militares completamente diferentes. O shinobi japonês era um especialista em guerra assimétrica, um produto do feudalismo descentralizado, operando como um mercenário de um clã com uma identidade e conjunto de habilidades únicas.
As figuras análogas na China eram, em sua maioria, ou agentes de um Estado imperial centralizado, como o Jin Yue, ou membros de sociedades secretas com objetivos revolucionários, ou heróis marciais individuais. Eles não compartilhavam a mesma estrutura organizacional, base social ou tradição cultural do shinobi. Se tivéssemos que imaginar um confronto hipotético, estaríamos comparando métodos. O shinobi, com seu foco em disfarce, infiltração e o uso de ferramentas especializadas para contornar defesas, enfrentaria um agente do Jin Wei, que talvez confiasse mais na autoridade, na intimidação e em uma vasta rede de informantes para capturar seu alvo. Seria um embate entre a astúcia do guerrilheiro contra o poder do aparato estatal, a flexibilidade do mercenário contra a rigidez do burocrata. Ambos eram mortais, ambos eram eficazes em seus respectivos domínios. Mas eles não eram a mesma coisa. A figura do ninja, com seu mistério, suas tradições secretas passadas de pai para filho e sua reputação quase sobrenatural, é uma joia única da coroa da história militar japonesa. A China, com seus estrategistas imperiais, suas polícias secretas e seus assassinos heróicos, tem suas próprias lendas, igualmente ricas e complexas. A verdadeira beleza não está em um confronto imaginário, mas em apreciar as circunstâncias históricas únicas que criaram esses diferentes, mas igualmente fascinantes, arquétipos de guerreiros das sombras. Se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima, se cuidem.